João 14, 15 ao 17, 25 e 26. Amém? Evangelho de João, capítulo 14, do 15 até o 17, diz assim: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer, porque não o vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Agora os versículos 25 e 26. Respondeu-lhe Jesus, 25 e 26. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Senhor, esta é a tua palavra, ela foi lida e será ministrada aos nossos corações, e eu sei, ó Pai, o quanto que o Senhor já falou conosco, através do louvor, das canções, da adoração, através do testemunho, da história, não só dessa igreja, mas do fundo missionário aqui na cidade, contado aqui na frente, testemunhado pela Conceição, mas pelo Marcos. Eu sei que o Senhor já falou no testemunho dos pais da Lívia, e eu peço também, Deus, que o Senhor fale conosco através da tua palavra, que o teu nome seja bendito aqui neste lugar, e que nós possamos, ó Pai, sair daqui tendo a certeza de que mais uma vez o Senhor falou aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, meu irmão? Eu particularmente vejo uma emergência muito grande em não deixarmos o Espírito Santo de Deus sair do meio da igreja, ou de trazer ele de volta para as nossas vidas, né? Mais do que nunca, eu acho que a igreja precisa aproveitar a oportunidade em trazer o Espírito Santo bem para perto da nossa caminhada. E hoje eu gostaria de refletir um pouco a respeito sobre isso, né? Quando o Senhor Jesus começou a pregar e juntou, né, os discípulos, agregou os discípulos em torno do seu ministério, e as pessoas começaram a se converter, e o evangelho começou a ser propagado. Quando Jesus começa o seu discurso de que ele cumpriria o seu objetivo e retornaria para o Pai, um medo paira no coração dos discípulos, e esse medo é um medo que nós também precisamos ter. Esse medo é o mesmo medo que Davi teve no Salmo 51, o medo de perder a presença do Senhor. É um medo que Davi teve quando ele descobriu que pecou. Ele, em outras palavras, no Salmo 51, né, parafraseando, é como que se Davi orasse assim: que eu perca a coroa, que eu perca os meus bens, que eu perca o meu maior tesouro, mas que eu não perca a tua presença. Davi, no Salmo 51, ele não se importa de perder o trono de rei, mas ele se importa em perder a presença de Deus. Então é um medo que Davi teve. Quando os discípulos começaram a entender no ministério de Jesus que eles poderiam ficar sem o mestre, houve no coração dos discípulos também um medo muito grande de não ter mais o Senhor com eles. Então, nesse momento que esse medo paira no coração dos discípulos, Jesus dá esse discurso do Evangelho de João, capítulo de número 14, preparando os seus discípulos, dizendo que eles não ficariam sozinhos. A palavra grega que vai ser usada para Espírito Santo no Evangelho de João, capítulo 14, em todo ele, é a palavra parakletos. Essa palavra parakletos é grego e usada para Espírito Santo. No Antigo Testamento, nós usamos muito a expressão, vemos aparecer, melhor dizendo, muito a expressão Ruach Kadosh, que é Espírito Santo no aramaico, na verdade, o Ruach Kadosh. A hebraica até me fugiu a mente aqui.
Na expressão grega para Espírito Santo em João 14, a palavra é Parakletos. Tanto que na hora da teologia, estudar a respeito da matéria, quem estudou teologia a um ponto mais antigo, né? Mais ali por volta do meio do século passado, a matéria ainda se chamava paracletologia. Hoje a matéria na sistemática se chama pneumatologia. Ambas são só nomes diferentes, né? A matéria estuda e aborda a respeito do Espírito Santo de Deus. Esse Paracletos que aparece no Novo Testamento, que aparece no Evangelho de João 14, ele tem um sentido de significado seguinte: chamado para estar ao nosso lado. Quando Jesus disse que ele voltaria para o Pai e não nos deixaria sozinhos, não nos deixaria órfãos, como a João Ferreira de Almeida traz para a gente, ele está querendo dizer aos seus discípulos que eles não ficariam sozinhos. Na nossa caminhada cristã, na nossa jornada cristã, nós não podemos estar sozinhos, nós precisamos chamar para estar ao nosso lado o Espírito Santo de Deus. Embora eu vá falar um pouco sobre o assunto hoje, eu nem digo tanto a respeito dos dons chamados espirituais, eu nem digo tanto a respeito das manifestações que nós, enquanto Igreja Batista Renovada, acreditamos, mas eu diria também mais no que está sendo proposto aos discípulos aqui em João 14, o Espírito Santo para estar ao lado, com duas funções específicas, que é o que Jesus está apresentando no Evangelho de João capítulo 14. A primeira delas está relacionada a fortalecimento. Os discípulos não seriam capazes de enfrentar sozinhos toda a perseguição que viria contra eles, todas as tribulações, todas as adversidades, todos os problemas que eles estavam para enfrentar, sozinhos eles não conseguiriam. Eles precisavam do Espírito Santo de Deus ao lado deles. Isso posteriormente vai ser ensinado também pelo apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, versículo 10, que diz: finalmente, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Esse fortalecimento era justamente o convite para que o Espírito Santo estivesse ao lado, como figura de linguagem. Nós já entendemos que hoje o Espírito Santo habita em nós, mas é o fato de chamar o Espírito Santo, nesse sentido de estar ao lado, para não caminharmos sozinhos. A igreja no século 21, ela precisa aprender que nós não podemos caminhar sozinhos. Você não pode caminhar sozinho. Você precisa ter junto com você, ao seu lado, ou em você, o Paracletos de Deus, o enviado de Deus, o Espírito Santo de Deus. Eu costumo dizer que o Espírito Santo de Deus, ele é o prognóstico para todos os nossos problemas. Se você chamar o Espírito Santo de Deus para perto do seu casamento vai melhorar. Se você chamar o Espírito Santo de Deus para a sua vida financeira, ela vai melhorar. Se a gente chamar o Espírito Santo de Deus para dentro da igreja, a igreja vai melhorar. Se a gente aprender a caminhar com o Espírito Santo de Deus, nós vamos aprender a vencer melhor as adversidades, as perseguições, os problemas que nós enfrentamos ao longo do nosso dia a dia. Porque nós, irmãos, vivemos dentro de uma batalha espiritual. Eu não sei se a igreja será perseguida pelo governo, nós temos indícios de que sim. Mas se ela não for perseguida pelo governo, ela já é perseguida por Satanás. Ela já é perseguida pelo diabo. O diabo não está feliz com a sua conversão. O diabo não está feliz com o seu nome escrito no livro da vida. E ele vai fazer algo para você desistir disso. Eu não sei se Deus vai permitir o diabo tocar na sua saúde, como ele permitiu com Jó, tocar na sua vida financeira, tocar na sua vida familiar, conjugal, talvez. Mas nós já somos perseguidos o tempo todo. E se não tivermos o Espírito Santo de Deus ao nosso lado, caminhando conosco, nós não vamos conseguir. Nós vivemos uma geração de crentes que não são tão fortes, de cristãos que não conseguem superar o pecado, justamente porque
O Espírito Santo está longe. E eu preciso aprender a trazer o Espírito Santo para perto. Porque quando eu consigo trazer o Espírito Santo para perto, eu vou ter mais forças para lutar contra o pecado. Eu vou ter mais forças para resistir o vício. Muitas vezes nós não conseguimos largar o cigarro, a bebida, o alcoolismo, a prostituição, o adultério, ou sei lá o que mais que o pecado, que a carne pode nos oferecer, porque aparentemente o Espírito Santo está longe. Nós vivemos uma geração de crentes fracos, porque somos uma geração que está, embora em tempo de avivamento, por causa da vinda do Senhor que se aproxima, embora é para ser um período onde nós vamos desfrutar do derramar da graça do Senhor sobre nós, nós estamos vivendo um período de ausência, aonde a igreja não fala mais sobre a ação do Espírito Santo, aonde pastores não falam mais sobre a ação do Espírito Santo, aonde parece que nós esperamos tudo dentro da igreja, menos o apoio do Espírito Santo. Eu não sei qual luta, qual batalha, qual problema você está enfrentando, mas os nossos irmãos do passado que caminhavam com o Espírito Santo ao lado deles, enfrentaram fornalha de fogo, enfrentaram arenas com leões, enfrentaram adversidades que talvez nós jamais conseguiríamos enfrentar. Foram queimados em praças públicas, em postes de Jerusalém, de Roma. Esses irmãos morreram professando e confessando Jesus como Senhor. E sabe como que eles foram capazes de alcançar tamanha façanha? Porque o Espírito Santo de Deus estava ao lado deles. Nós precisamos chamar o Espírito Santo para o nosso lado. Você está tentando vencer um vício, largar um vício, você está tentando mudar de vida, não consegue, você está tentando melhorar, parece que a coisa não rompe, você está tentando caminhar e o negócio parece que não firma. Sabe o que você precisa? Chamar o Espírito Santo para perto de você, porque é Ele quem te fortalece. Eu não estou falando se você vai sair pulando, rodando, orando em línguas, não é esse o nosso ponto ainda. Eu quero dizer para você que tendo o Espírito Santo ao seu lado, você será capaz de batalhar as suas batalhas. É o Espírito Santo que vai te ajudar a se libertar dessa depressão, dessa vontade de desistir, desse desânimo. É o Espírito Santo que vai tirar de você essa mania de inferioridade que você tem. É o Espírito Santo que vai capacitar, que vai te dar forças para que você se coloque de pé em meio à jornada que Deus te chamou para trilhar. Então o Espírito Santo, ele é primeiro fortalecedor, e esse Espírito Santo também era para enchimento. Efésios 5,18, né? Não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O nível que a gente usa muito esse texto para falar de bebida alcoólica, alguns até para defender, né? O que é errado. Nós estamos na cultura. Na nossa cultura, o alcoolismo só causa destruição, certo? Eu posso falar, sou filho de pai alcoólatra, meu pai faleceu, eu tinha 6 anos, as poucas lembranças que eu tenho do meu pai, é ele batendo na minha mãe, por causa do alcoolismo. Quando eu olho para uma garrafa de vinho, ou de cerveja, ou para qualquer irmão que vai defender o alcoolismo, eu não consigo ver isso com bons olhos, para mim é pecado. Porque o que eu vejo no álcool é destruição de família, destruição de casamento, briga, contenda, acidente de trânsito. Quantas pessoas não bateram carro em estrada e morreram por causa de uma lata de cerveja? Como que a gente fala que não é pecado? Olhando para, com perdão da palavra, tanta desgraça que o alcoolismo promove dentro do nosso país. Como que alguém dito cristão pega isso e fala assim, pode, em uma coisa que só faz negativo para as famílias brasileiras? Eu não sei se o crente europeu consegue tomar a cervejinha dele, diz que Lutero tomava. Eu não sei se o crente lá na Itália bebe o vinhozinho dele, mas o crente no Brasil, eu diria para você, se abstém, porque esse negócio para nós é uma praga. Nós usamos muito esse texto para defender, mas o texto fala uma verdade ainda mais importante. Qual que é a verdade que o texto fala? Enchei-vos do
Espírito. Qual foi a última vez que você fez um jejum a Deus para ser cheio do Espírito? Qual foi a última vez que a sua oração foi pedindo para Deus para você ser cheio do Espírito? Qual foi a última vez que você cantou ao Senhor para que Ele te enchesse do Espírito? Nós somos uma geração tão mesquinha relacionada ao Espírito Santo, que nós queremos apenas as bênçãos físicas, as portas abertas, o dinheiro na conta, as restaurações, queremos que Deus faça uma coisa todos os dias, e somos incapazes de pedir ao Senhor assim, me encha do teu Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios. Essa combinação de fortalecimento e enchimento, produz em nós algo do Espírito Santo. São muitas coisas que o Espírito Santo produz em nós, mas eu vou ser breve, mas quero deixar isso de forma bem clara para você, e são ações que nós precisamos lembrar, né? Por exemplo, se nós nos fortalecermos e nos enchermos do Espírito, o Espírito vai produzir em nós fruto. Amém? O fruto do Espírito está descrito lá em Gálatas. Eu estou usando aqui, Cícero, a João Ferreira de Almeida mesmo, revista e corrigida. Abra a sua Bíblia comigo, o Cícero vai colocar para a gente também. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas está depois de Corinto, capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você pede para ser cheio do Espírito Santo, você busca ser cheio do Espírito Santo, você chama o Espírito Santo para estar ao seu lado, aí você vai rodar e sapatear. Não, essa é outra questão. O que você vai fazer se o Espírito Santo estiver ao seu lado? Isso aqui será produzido em você. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É o que o Espírito Santo produz na vida de um cristão. Um cristão cheio do Espírito Santo, ele vai ser cheio disso aqui, que nós acabamos de ler. Não vai ter espaço para vingança, não vai ter espaço para inveja, não vai ter espaço para o rancor, não vai ter espaço para o descontrole, não vai ter espaço para a destemperança, porque o Espírito Santo vai produzir em nós fruto, e esse fruto é fruto de amor, alegria, domínio próprio, bondade, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão. É isso que o Espírito Santo produz na vida de um cristão. Por isso que nós sabemos que quando alguém entrega a sua vida a Jesus e começa a ser cheio do Espírito, a vida dele muda. O evangelho que muitas vezes é apresentado a nós, o evangelho que muitas vezes é colocado, aonde a pessoa não precisa mudar de vida, que ela pode ficar do jeito que ela está, é um evangelho falso, porque a partir do momento que nós somos cheios do Espírito Santo, haverá mudança de comportamento, a mudança de vida. Primeiro porque o pecado sai, você começa a praticar coisas boas, e segundo porque o fruto do Espírito vai mudar o seu caráter, vai mudar. Quando alguém é cheio do Espírito Santo, seu vocabulário muda, suas atitudes mudam, suas ações mudam. Não é só o que Paulo disse lá, o que roubava não rouba mais, não é só isso, vai além. Os nossos sentimentos são diferentes, as nossas ações são diferentes, o nosso vocabulário é diferente, porque quando somos cheios do Espírito Santo, há mudança. Esse fruto produzido pelo Espírito Santo, ele vai gerar em nós também, esse ser cheio e ser fortalecido, vai gerar em nós também capacitação. Porque uma das funções a qual Jesus, em João 14, promete o Espírito Santo de Deus é capacitar, né? É capacitar. Aprenda uma coisa sobre capacidade no reino de Deus. Tendo a oportunidade de usar das ferramentas que o mundo nos oferece, você tem que usar, certo? Mas no servir ao Senhor
existe uma capacitação que não pode faltar. É a capacitação dada pelo Espírito Santo de Deus. Você pode ser bom, mas se você não tiver o Espírito Santo de Deus, não te adiantou nada. A capacidade nos é dada pelo Espírito Santo para que a obra de Deus seja realizada. A capacidade dada pelo Espírito Santo não é para exaltar ninguém, não é para promover ninguém, não é para fazer de um irmão mais especial que o outro. Toda a capacidade dada pelo Espírito Santo, ela serve para que a igreja cresça. Não é a igreja Batista Atos, crescer grande, não. É o reino de Deus. Não é? É o reino de Deus. Porque igreja e ministério, hoje enquanto a gente vinha de Divinópolis, eu vim conversando isso com a Edileia. Nós não medimos igreja e reino de Deus por quantidade de pessoas. Você não olha um pastor de uma igreja pequena e acha que ele não é bem sucedido porque a igreja dele é pequena. Não é isso. Ser bem sucedido ou mal sucedido está relacionado ao propósito e não à quantidade. Você já parou para pensar que Deus pode chamar um homem, mudar a história dele, fazer ele se preparar, levar ele ao ministério, para ele alcançar uma alma? Mas parece que todos nós queremos ser só Billy Graham, né? Queremos ganhar o mundo inteiro. Pastor bem-sucedido é o que ganha 1000 almas. Não, está mais relacionado ao propósito. Deus pode mudar ministerialmente a vida de uma pessoa para que um seja alcançado e ele será bem sucedido. E talvez aquele que teve uma multidão fora do propósito é mal sucedido. Nós não analisamos ministério por quantidade, embora a quantidade é boa, demonstre frutos, é o Senhor que agrega, não é esse o critério, é propósito. O Espírito Santo nos capacita para o propósito. Qual é o propósito que Deus tem através da sua vida? Porque nem você, Ele chamou em vão, não é só quem tem ministério não, você. Você já parou para pensar que a sua vida pode influenciar a vida de outra pessoa a ir para o céu, a ter o nome escrito no livro da vida? Você já parou para pensar nisso? Qual é o propósito que Deus tem para você? É o Espírito Santo de Deus que vai te capacitar para esse propósito. Ele capacita de diversas maneiras. Ele capacita com dons espirituais. Está em 1 Coríntios, capítulo 12. Abra sua Bíblia aí comigo. 1 Coríntios, capítulo de número 12. Do versículo de número 1 até o 11. 1 Coríntios 12, do 1 ao 11. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que, outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, se não for pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é que opera tudo e em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operação de milagres, e a outro, profecia, a outro, discernimento de espírito, a outro, variedade de línguas, e a outro, a capacidade de interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza essas coisas, distribuindo como lhe apraz a cada um individualmente. O apóstolo está fazendo uma avaliação de uma igreja abençoada. Corinto tem muitos problemas, mas é uma igreja abençoada. Ele lista as manifestações espirituais que aconteciam dentro daquela igreja e usa isso para ensinar que
o Espírito Santo capacita a cada um de acordo com a necessidade, como lhe apraz. Essa é uma realidade em Corinto. Eu particularmente acredito que no nosso tempo há mais coisas ainda que o Espírito Santo pode fazer, além dessas 9. Mas esses dons que são listados na igreja de 1 aos Coríntios, são dons que capacitavam os irmãos para que aquela obra fosse realizada. O Espírito Santo capacita através de dons espirituais. Efésios capítulo 4, versículo de número 11. O Espírito Santo, depois de Gálatas, o Espírito Santo também capacita com dons ministeriais. Efésios capítulo 4, versículo de número 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, né? O Espírito Santo também capacita com dons ministeriais. Deixa eu te falar uma coisa, isso é sério, porque nós vivemos uma geração onde ministério está sendo tratado de qualquer maneira. Nós vivemos uma geração onde pessoas boas, mas não vocacionadas, estão sendo reconhecidas como ministros. E isso, para a igreja, num contexto geral, não é bom. Não é bom. Embora eu não seja tão velho, ainda venho de uma geração que não aceita receber ceia de alguém que não seja pastor. E eu já sofri com isso aqui na igreja. Já vivi uma experiência aqui na igreja. Uma vez eu pedi o vice-presidente, era no dia das mães, a ceia era no segundo domingo, dia das mães eu fui ver minha mãe, no culto da manhã, nem foi da noite, na escola dominical, pedi o vice-presidente da igreja para ministrar a ceia. E fui para a casa da minha mãe. E aí tinha um irmão na igreja com esse pensamento que eu tenho. Não é pastor, não vou receber a ceia. É o irmão Marcos da IEDA, eu contornei ele e tal, ficou tudo bem, até hoje ele me lembra, isso deve ter uns 10 anos, até hoje ele me lembra, ceia tem que ser o pastor. E eu aprendi com Marcos, né, mas cometi essa gafe aí também, talvez errei mesmo, não deveria ter colocado o irmão para fazer isso. Eu ainda sou dessa geração, que não entregaria meu filho para ser apresentado por alguém que não fosse pastor, que não desceria as águas batismais por alguém que não fosse considerado ministro. Nós estamos vivendo uma geração onde o ministério tem caído no colo de pessoas, ou alguns têm se autopromovido ao ministério, sem estar debaixo da autoridade de ninguém, sem estar debaixo de uma ordem, sem estar debaixo de uma convenção, são semideuses. Não há quem os fiscaliza, não há quem presta conta, simplesmente se declararam pastores. Alguns não se reconheciam como pastores e do nada passam a assinar pastor. Outros, por passarem dentro de um seminário online, recebem um diploma de teologia e falam assim, eu sou pastor. Não tem um culto de consagração, a igreja nunca reconheceu, não houve uma ordenação, não há nada. E nós, às vezes, somos pastoreados, somos guiados espiritualmente por homens bons, mas que não têm ministério. Você pode discordar de mim, mas a Bíblia, em Efésios 4:11, delegou ministros para que isso acontecesse. Se nós cairmos na ideia de que qualquer um pode dar a ceia, de que qualquer um pode batizar, de que qualquer um pode apresentar criança, de que qualquer um pode fazer os ofícios de ministros, para que nós vamos precisar de ministro? Faça você mesmo. Encha a piscina lá no fundo da sua casa e batize seus filhos. Tome ceia lá assistindo o culto na televisão e a igreja vai parar de existir e geralmente quem adota esse caminho virá alcoólatra e desviado. Eu não conheço ninguém que disse que não precisava de igreja mais, que ia congregar em casa online e ficou bem espiritualmente. Eu não conheço ninguém. A igreja é inegável.
A igreja tem 2000 anos de história, não é à toa. O Espírito Santo não ia manter a igreja de pé durante tanto tempo para alguém chegar agora e ter uma ideia brilhante assim. Não precisa de igreja, não precisa de pastor, não precisa de mais nada. Não ia perdurar 2000 anos e alguém ia ter essa ideia agora não. Deus ia ter revelado isso aos apóstolos lá atrás. Há ministros. Precisa ter ministro, e ministro tem que ser ordenado, ministro tem que estar debaixo de autoridade, ministro, se errar, tem que ter alguém para puxar a orelha, a igreja tem que saber para quem que liga, se o pastor estiver fazendo coisa errada. A Bíblia, Paulo aqui é claro, Deus capacita através do Espírito Santo com dons ministeriais. Aqui na ocasião nós temos 4 ministérios mencionados, né? Apóstolo, eu tive um professor que ensinou nos dedos, né? Apóstolo é o que chega primeiro, apóstolo é o fundador, hoje nós conhecemos como missionário, aquele que alcança o país não cristão, a tribo de índio não cristão, que leva o cristianismo pela primeira vez em algum lugar. Quem que é esse? Apóstolo. Nós não chamamos de apóstolo mais em referência aos grandes homens do passado, né? Imagine você me chamando de um título que foi outorgado a Paulo, aí você estaria me colocando na mesma cadeira, aí quem sou eu, irmãos? Não, quem sou eu? Existe alguém, né, no nosso contexto atual, que poderia sentar na mesma cadeira de Pedro, Tiago, André, Barnabé? Teria alguém, Filipe, Tomé? Teria alguém no nosso contexto? Não tem. Sabe por quê? Porque esses homens morreram pelo evangelho com flechas no peito enquanto oravam, crucificados de cabeça para baixo, foram martirizados por causa da igreja. O que nós vemos de apóstolos nos nossos dias são homens de carros importados, mansões, morando nos melhores bairros da cidade, em canais de televisão, vivendo do bom e do melhor. E o que eu conheço de apóstolo é homens queimados em praças públicas, lançados na cova de leões, que morreram para que o evangelho chegasse até mim e você. Então eu não posso colocar na cadeira do apóstolo a turma de hoje, ficou reservado para isso, nós chamamos de missionário. Profeta, aquele que aponta o caminho. A profecia na igreja, ela tem endereço, chama púlpito, né? Quando eu estou falando aqui, não por mim, mérito próprio, não é isso. Quando eu estou falando aqui, é Deus, por profecia, falando à igreja. Pastor, essa palavra de hoje não foi para mim não, foi para alguém, porque o que eu estou falando aqui foi porque Deus permitiu que eu falasse aqui. Deus pode usar o dom de profecia, eu já li lá, abrir a boca do profeta, eu acredito, que Deus abre a boca do profeta, que Deus fala, que Deus usa, mas o profeta mencionado nos dons ministeriais é o pregador, o apóstolo, o profeta, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, né? O evangelista é o dedo da aliança, porque ele fala da aliança de Deus com o homem, do amor de Jesus, não é? O evangelista é aquele que tem por dom, por hábito, o evangelismo. Na história que nós contamos aqui agora há pouco, é reconhecido, né? Embora eu não me lembro se o Gladstone buscou o título de pastor em algum momento, mas o Gladstone é reconhecido um evangelista. Né? Quando o Gladstone era vivo e morreu, e até hoje, quando nós lembramos do Gladstone, que abriu o fundo missionário aqui em Lagoa da Prata, ele era um evangelista. Ele abriu a igreja em Pará de Minas, ele abriu em Lagoa da Prata, ele abriu lá em Belo Horizonte algumas, ele abriu em não sei qual outra cidade, e nunca foi ordenado a pastor, nunca conseguiu pastorear a igreja, porque ele é um evangelista. Com todo carinho e respeito aos irmãos, eu digo isso por testemunho e não para a vanglória deles, mas eu conheço também o Marcos e a Conceição como casal de evangelista, né? Quantas vezes os irmãos saíram no bairro Marília evangelizando? Você lembra da irmã Maria de Deus, a Lázara? A Lázara fechou porta muitas vezes na cara da Conceição, a Conceição chegava lá, a Lázara falava assim, não, Conceição de novo, todo domingo esses irmãos vêm cá, né? Os irmãos são evangelistas, né?
Então tem pessoas que têm esse dom de ganhar, de ir, de entrar na cadeia, de orar no hospital, de parar alguém na rua, falar do amor de Deus. É o evangelista nato. Esse aí talvez nunca vai ser pastor, mas evangelista ele é. Na igreja até às vezes erra em não reconhecer, né, o evangelista, e precisa reconhecer porque está aqui entre os dons ministeriais, profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, né? Há quem diga que o pastor é o dedo polegar, porque consegue tocar todos os outros ministérios, né? Há quem separe pastor e mestre daquele que ensina. Eu olho para o texto e vi o texto separando 4 ministérios. Na hora que ele falou pastores e mestres, ele falou junto. Então dá para se entender também que todo pastor tem que ser mestre, né? Tem que se capacitar, tem que estudar quando tiver que estudar, tem que ser usado pelo Espírito Santo, e as coisas precisam acontecer. O Espírito Santo também, ele capacita com dons ministeriais. Abre um parêntese aí, meu irmão. Quem sabe Deus não quer capacitar você com dom ministerial? Eu pulso no meu coração que Jesus está voltando. Eu tenho essa convicção. Eu tenho receios assim, a Gabriele não gosta que eu falo não, mas eu tenho receios assim, eu não sei se vai dar tempo de eu casar, Gabriele, e até oro para que não dê, né? O João Henrique está sondando aí, Jesus vai voltar antes, né? Então eu oro para que não dê, mas eu tenho no meu coração que a vinda do Senhor é muito perto, e uma das provas disso é a falta de vocacionados. Cadê os jovens chamados ao ministério? Cadê, Conceição, os jovens querendo fazer jocum? Cadê os jovens querendo ir para Jami? Cadê os jovens querendo um seminário de verdade, teologia, pastor, ministério? A cada tempo que se passa, nós temos menos vocacionados. E aí vai surgir um outro problema, porque os não vocacionados estão assumindo lugares que era para ser dos vocacionados. Porque nós temos uma galera aí que é boa, que fala bem, que lida bem com pessoas, que tem boas estratégias, mas não são vocacionados. A falta de vocação na nossa sociedade é uma crise. Porque há 30 anos atrás, o camaradinha, o jovem, queria ser polícia para prender bandido, para fazer coisa boa, ele queria ser polícia, ele era vocacionado. O irmão Naldo talvez foi um vocacionado a ser militar, a ser polícia. Quando o Naldo sentiu lá de fazer a prova, ele pensou assim, eu vou prender bandido. Hoje, quando alguém quer ser polícia, na maioria das vezes ele está pensando em estabilidade financeira, salário. Ele não quer nem mexer com bandido. O que é isso? Se ele puder trabalhar no administrativo é melhor. Não tem mais vocacionado a polícia militar. O jovem pensava assim, vou ser médico para salvar vidas. Vou salvar vidas e abençoar pessoas, e vou salvar e vou ajudar muita gente. Hoje todo mundo, inclusive se desse prazo do meu filho fazer alguma coisa, é claro que eu quero que ele seja médico. Quando você pensa num plantão de 13 mil reais, meu filho, seja médico, né? Ganhar 13 mil reais fazer um plantãozinho, dá até para você tirar um cochilo lá de noite, num dia que não está tão apertado. Nós hoje não somos mais vocacionados à medicina, nós estamos indo por causa do dinheiro. Infelizmente, ministerialmente é a mesma coisa. Muitos querem vir por causa do status, da posição, do dinheiro, que eu ainda não vi, mas alguns veem dinheiro aí, né? Eu não sei aonde está o dinheiro, mas alguns querem ir por causa dos grandes salários. E nem entre os ministérios nós temos mais vocacionados. Se você é um vocacionado do Senhor, deixa o Espírito Santo te usar no seu ministério, porque você é peça rara, você é um dos últimos, você é remanescente dessa geração, porque antes Deus chamava a rodo, até 20, 30 anos atrás, a igreja sempre tinha seminaristas, missionários, jovens indo para jocuns, mulheres se levantando como missionárias. Hoje a igreja pode contar nos dedos, gato pingado. Nós queremos tudo menos seguir vocação ministerial. Você é um vocacionado, deixa Deus te usar, deixa o Espírito Santo te capacitar. Não perde a oportunidade de ser usado pelo Senhor, não. Desenterra esse talento seu.
desenterra esse dom. E aqui tem gente aqui que Deus deu dom, tem gente aqui que Deus deu talento, e você enterrou com o pecado, você enterrou com a frieza espiritual, você enterrou por causa do homem. Deixa disso. Deus te chamou, tenha convicção do seu chamado, daquilo que Deus tem para você. Homem não é capaz de derrubar, de parar. Lembro quando trabalhava com o pastor Manuel, de vez em quando alguém se levantava na igreja lá e falava assim, o pastor não me dá oportunidade. Aí um dia eu fui defender o irmão, sou pastor, o irmão lá, o irmão é bom, dá oportunidade para o irmão, que ele está falando que o senhor não dá oportunidade, o senhor parou o ministério dele. O pastor Manuel olhou para mim e falou assim, Tiago, aqui, você é uma pessoa inteligente, pensa comigo aqui, eu sou maior do que Deus? Se o irmão tem ministério, você acha que eu ia conseguir parar? Se o irmão tem ministério, que Deus levante o irmão e ele seja usado. Eu não vou conseguir impedir se Deus tiver ministério na vida do irmão, não. Então, o que sabe que eu aprendo com isso? Para de culpar as pessoas, falando que alguém impediu o seu ministério. Que Deus que você serve, que esse alguém que impede o seu ministério é maior do que esse Deus? Seja usado pelo Senhor, deixa Deus te usar no ministério que Ele te deu. E a igreja chora por vocacionados. Chora por vocacionados. É o que a gente tenta encontrar, vou citar alguns exemplos, né? No ministério de crianças. A igreja chora, não por alguém que quer ir lá, vou ficar com as crianças aqui, porque alguém tem que ficar com as crianças. Não, eu queria ver as professoras que Deus chamou, que entra para dentro daquela salinha com amor, que sabe que Deus preparou ela para aquele momento ali, que ela vai ser mais abençoada dando aulinha para a criança do que assistindo a pregação. Eu procuro os vocacionados no louvor, alguém que não sobe aqui para aparecer, porque é bom, porque canta bem, porque domina as técnicas vocais, mas para que Deus chamou para isso aqui. Porque quando alguém é bom, ele chega aqui, ele toca, ele apresenta, você olha e fala assim, nossa, toca demais, canta muito. É até uma boa opinião, mas eu ainda prefiro a opinião assim, que louvor ungido, que louvor abençoado, que presença de Deus. Isso aí só acontece quando é vocacionado. Quem acha, lá hoje é minha escala, deixa eu cantar. O pastor pediu para me pregar, né? Deixa eu ver aqui. Gente, de última hora o pastor me chamou para pregar aqui. Não, quem é vocacionado, não. Quem é vocacionado vem aqui com amor, prega, independente se alguém vai gostar ou não, ele vai fazer o que Deus, vai falar o que Deus está mandando ele falar. O Espírito Santo capacita com dons ministeriais. E o Espírito Santo capacita com dons de serviço. Romanos capítulo 12, já estou terminando, Romanos 12, do 6 ao 8. O Espírito Santo também capacita com dons de serviço. Você acha que ser usado pelo Espírito Santo é só falar em língua? Você acha que ser usado pelo Espírito Santo é só ser pastor? Não. Olha, eu gosto desse aqui, do ser usado aqui, que igual eu disse para você, Corinto era 9, mas há mais coisas, irmãos, há mais coisas. Olha esse de Romanos 12, do 6 ao 8, para você ver, isso aqui é ser usado pelo Espírito Santo também, Romanos 12, do 6 ao 8. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, falar aqui, pregar, seja na proporção da sua fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério, aqui no caso serviço, né? Servir, carregar cadeira, limpar a igreja, fazer uma comida, capinar lá fora, visitar alguém, ir num hospital, dar uma cesta básica, né? Se é serviço, dedique-se ao ministério. O que ensina, esmere-se em fazê-lo. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. O que exerce misericórdia, com alegria. Aleluia. Eu vou ressaltar um aqui que geralmente o pessoal não gosta que fala não, mas eu vou falar. Eu queria orar para Deus te dar o dom de contribuir. Não é para a igreja ter muito, não é para você ter muito. Porque para Deus te dar o dom de contribuir, Ele tem que te dar muito. Né? Você não recebe esse dom aí na sua vida, né? Você vai falar, Deus, eu vou contribuir, cuidar do reino de Deus, mandar uma oferta lá para o fundo missionário, aqueles Barbosa, todo mês, né? Deus vai te dar muito. Se você for quem for chamado para contribuir, isso pode ter certeza, não vai faltar na sua vida, não. Né? Então, assim, ser usado pelo Espírito Santo é receber essa capacidade.
O Espírito Santo é que produz isso em nós. Agora, para a gente poder finalizar, vamos voltar lá ao texto que nós lemos, uma parte pequena, talvez rápida, do texto que nós lemos lá de João 14. Para quem é a manifestação do Espírito Santo? Para quem? Quem pode acessar essa capacidade, esse fortalecimento, esse enchimento? Quem pode desfrutar de algo tão bom, tão gostoso? O texto diz assim: aquele que me ama e guarda os meus mandamentos. Você é amado pelo Senhor. Já provou isso para você lá na cruz do Calvário. Deus não prova para você que te ama quando uma porta abre, não. Deus prova que te ama quando você lê Mateus 26, 26 em diante. Quando você lembra dele lá na cruz, aí você lembra o quanto que Deus te ama. Quando você lembra que ele perdoa todos os seus pecados e lança no mar de esquecimento, você sabe assim: Deus me ama. Você é amado do Senhor. Agora Deus quer que você o ame também, para acessar a unção do Espírito Santo sobre a sua vida, fortalecimento, domínio próprio, para que o Espírito Santo esteja ao seu lado nas suas lutas, nas suas adversidades. Sabe o que você precisa? Amar e guardar os mandamentos. Ama o Senhor. Você pode dizer que ama o Senhor nessa noite? Você pode dizer que ama a Deus? Você pode professar, proferir seu amor ao Senhor nessa noite de domingo? Deus te trouxe aqui nessa noite para você amar Ele, para você obedecer os mandamentos dEle, porque servir a Deus não é do jeito que você pensa, não. Eu vou servir a Deus assim, que eu acho que é assim que tem que ser. Não, não é assim não. Tem um padrão, aqui ó, tem um manual. Sua televisão não tem manual, você comprar uma bicicleta, ela vem com manual. Deus deixou um manual. Você não tem que obedecer pastor, não é o Tiago, não é Atos. Você tem que obedecer a palavra. Ama o Senhor, obedece a palavra, e céus espirituais estarão abertos sobre a sua vida. Ame o Senhor, obedeça a palavra, e o Espírito Santo de Deus estará ao seu lado, te ajudando nas suas fraquezas. Ame o Senhor, obedeça a palavra, você vai vencer esse vício. Ame o Senhor, obedeça a palavra, a sua vida vai melhorar, porque o Espírito Santo estará com você. É o Paracletos. Deus não te deixou sozinho. Você não está sozinho nessa caminhada, você está com o Senhor. Ame a Ele, obedeça essa palavra, vai dar certo. Rumo em direção ao céu, crendo naquilo que Deus pode fazer sobre a sua vida. Aleluia. Aplauda Ele, porque Ele é digno. Aleluia. Se coloque de pé, vamos orar. Dê a mão à pessoa que está do seu lado. Dê a mão. Domingo é do Senhor. Eu sei que eu estou atrasado, mas é do Senhor. É para Deus que você está aqui. Não é para mim não, é para o Senhor. Vai dar tempo de você chegar em casa tranquilo. Você vai chegar mais leve. Você vai sair daqui nessa noite leve, pensando nas nuvens, porque Deus te fortaleceu, te renovou. Aleluia. Ore ao Senhor, comece a buscar Deus. Se você pode falar algo para Deus nessa noite, fala do seu amor por Ele. Para de reclamar, para de só ver problema, para de ficar questionando. Fala para Ele: eu te amo, Jesus. Eu te amo, Senhor. O Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. Aleluia. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Aleluia. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, os preparei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade da vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Aleluia. Aleluia.
Nós cremos no Senhor, Pai, nós te amamos. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Senhor, nós te amamos. Nos faça, Deus, obedientes à tua palavra. Aleluia. Guardarei os meus mandamentos